Olá irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, aqueles recadinhos de sempre, você que está no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pergunta abaixo do vídeo, vou estar respondendo a todo mundo. Você que está pelo aplicativo, após o vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também, que isso vai ajudar a gente a levar a mensagem pelo YouTube. Perguntas de quem estiver pelo aplicativo, tem um ícone de interrogação abaixo do vídeo, ou você pode ir pelo próprio YouTube e deixar no comentário lá, que eu também vou estar respondendo. Peço aos irmãos que continuem orando pelo aplicativo, ele se mantém no ar, graças a Deus ainda, tem ajudado a mim e a vocês também. Você que não conhece o aplicativo, na descrição abaixo tem um link para você baixá-lo, e tenho certeza que você vai gostar. Lá a gente tem a Bíblia para estudar, em várias versões. A gente tem um comparador de Bíblia, onde você pode comparar as versões lado a lado, uma com a outra, para melhorar os estudos. Você tem lição, você tem meditação, você tem sermão, você tem estudo bíblico. Enfim, um material bem rico para ajudar no nosso devocional de sempre. Bom, hoje a gente vai responder a pergunta da irmã Anitta. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, uma reflexão de como será o povo no tempo do fim, como será o povo antes de Jesus voltar. E a irmã Anitta fez a pergunta de, especificamente, como será o povo de Deus antes de Jesus voltar. Bom, hoje eu vou ler bastante, que eu peguei vários trechos do grande conflito do capítulo 38, como era muita coisa ficar folheando muito e procurando, porque eu não marco no livro os textos, então eu trouxe pelo celular anotado, mas recomendo aos irmãos a leitura do capítulo 38, porque os textos que eu vou ler aqui com os irmãos hoje, ele é um resumo do meu resumo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, recomendo aos irmãos, lá no aplicativo tem o audiobook do Grande Conflito, o capítulo 38. O 39 e o 40 também vou falar bastante sobre esse tema. Então, antes de iniciarmos, abrirmos a luz maior, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler o verso 11. Continue o injusto fazendo a injustiça. Deixa eu pegar aqui. Caiu. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então aqui nós vemos claramente que aquele que está fazendo as coisas erradas, quem continue fazendo as coisas erradas. Aquele que está fazendo as coisas certas, continue fazendo as coisas certas. A gente vai ver uma distinção muito clara disso, conforme o tempo vai se aproximando de Jesus voltar. As pessoas que elas têm prazer pelo pecado, elas vão fazendo mais pecado, cometendo mais pecado, e como eu já falei em outro vídeo, elas vão publicando esses pecados, elas vão tendo orgulho desses pecados cada vez mais. E aquele que está buscando se santificar, aquele que está buscando a comunhão com Deus, aquele que está olhando seus olhos a Deus, ele vai continuar fazendo isso mais e mais. A gente tem aqui um grupo ainda que está nesse meio perdido, que ainda não tem a consciência total da verdade, mas a gente vai falar agora deles específico no capítulo 38 do Grande Conflito. Eu vou ler vários textos, eles não estão nessa sequência no capítulo, então se os irmãos forem estudar, vocês vão ver que estão sequências trocadas. Eu adaptei melhor para o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. Aquele que lê os corações não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. Cada um receberá esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. Então, sobre esse grupo que ainda não tem consciência da verdade, mas é um povo sincero, e todas as pessoas também, isso daqui vale para todos, Deus vai esclarecer a todos o que é o certo e o que é o errado. E a pessoa vai tomar inteligentemente, ou seja, racionalmente, ela vai saber o que vai estar escolhendo. Ela vai saber que está escolhendo a Deus e vai saber que não está escolhendo a Deus. Ninguém vai estar sendo enganado a partir desse momento. E Deus deixa claro aqui que
As pessoas sinceras, elas vão tomar a decisão ao lado de Deus. Todos vão ter o conhecimento da verdade, o que é certo e o que é errado, e as sinceras vão escolher o lado de Deus. E aí eles vão para Apocalipse 22:11, em que os justos continuem fazendo a justiça e os santos continuem a se santificar-se. Então eles vão começar a olhar os olhos a Deus e vão se voltar a Deus cada vez mais e vão se aproximar de Deus cada vez mais. Então não haverá aqui pessoas enganadas, pessoas, eu me perdi porque eu não sabia. Isso não existe. Ao tornar-se mais audaz o movimento em prol da imposição do domingo, os observadores dos mandamentos serão ameaçados com multas e prisão. Alguns oferecerão posições de influência e outras recompensas desde que renunciem à fé. Sua resposta, porém, será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. Então a gente vê claramente que nesse momento, aqueles que buscam a Deus, o povo de Deus, vai estar sendo seduzido, vai estar sofrendo tentações de todos os lados. E as pessoas que querem que eles renunciem à fé vão oferecer de tudo. Cargos importantes, vem cá que você vai ser um assessor de um político, vem cá que você vai ter uma posição de destaque aqui na minha igreja, você é pastor dessa igreja aí que está morrendo, vem para minha igreja, você vai ter uma posição de destaque, você vai ganhar muito dinheiro, e as pessoas vão estar tentando seduzir o povo de Deus, e o povo de Deus diz claramente, onde que está isso escrito na palavra? Os olhos dos fiéis estarão todos voltados para a palavra. Não tem eu acho, ou vamos fazer assim, ou a tradição. Não, é aquilo que está escrito. A obediência a Deus será considerada rebeldia. Pais exercerão a severidade contra os filhos. Esses serão deserdados e expulsos do lar. Então, nesse momento em que o conflito se acirra, pais descrentes deserdam os filhos crentes, eles não querem mais saber, eles expulsam de casa. Não sei quantos irmãos acompanham, mas tem um canal da nossa igreja no YouTube, que é o Feliz Set Play, e eles fizeram uma série recentemente que abordou um pouco disso, onde um jovem conheceu a palavra, tomou pela decisão pelo batismo, e o pai ameaçou expulsar de casa, ele se batizou e ele foi expulso de casa. O pai não queria mais que ele voltasse. Tem um outro desfecho no final, provavelmente vai ter uma outra temporada, que é uma série. O nome da série é Até o Último Minuto. Tem 2 temporadas já, então os irmãos quiserem acompanhar, ela aborda um pouco disso. Conforme o conflito vai chegando, vai se acerrando, Jesus vai se aproximando cada vez mais, brigas dentro da família pela verdade vão acontecer. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o domingo, alguns deles serão lançados à prisão, exilados ou tratados como escravos. Nós já lemos anteriormente que seriam dadas multas, e agora se acirra mais prisão e escravidão para aqueles que não abandonarem a palavra de Deus. Mas eu acho importante aqui a gente frisar que a gente vê dentro da palavra tantas pessoas que sofreram pela palavra e que não desistiram, e que o galardão maior está as aguardando. A gente vê na história de Jó, a gente vê na história de José, que foi também como escravo, ficou preso, sofrendo aquilo que ele não merecia por uma injustiça, várias injustiças, e mesmo assim ele não abandonou a fé. E isso é um recado, uma mensagem para nós, por isso que está na palavra, por isso que está escrito, para que nós, nesses momentos difíceis, não desistamos do lado de Deus. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos que se consagrarem a si mesmos a seu serviço. Os obreiros serão mais qualificados pela unção do Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Então aqui, a partir desse momento, o povo de Deus não tem aquele, ele fez faculdade, aquele lá não concluiu o ensino. Deus vai ungir aqueles que
se colocarem à sua disposição, aqueles que realmente estiverem olhando para Deus, aqueles que estiverem estudando, aqueles que estiverem buscando, não importa a posição, não importa se é rico, se é pobre, não importa se teve estudo, se não teve estudo, Deus vai usar aqueles que se entregarem a Ele, e o Espírito Santo derramado sobre eles, que a gente já vai ver no próximo texto, inclusive, Deus vai derramar o Espírito Santo assim como no Pentecostes, e as pessoas que se entregarem a Deus verdadeiramente vão ser usadas para levar a mensagem e pregar a mensagem nos instantes finais. O povo de Deus vai ser instrumento usado nas mãos de Deus. Ao aproximar-se a tempestade, uma numerosa classe dos que tem não é o texto seguinte, desculpa, gente, mas está mais para frente. Ou eu tirei aqui, acho que eu tirei. Não, é o próximo, não, tá lá para frente. Ao aproximar-se da tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e une-se à oposição. Muitos daqueles que têm ido à igreja, que conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas que não vivem a verdade, a partir desse momento que se acerra, que as coisas vão ficando mais difíceis, que o caminho vai ficando mais estreito, eles começam a abandonar a verdade e eles se unem ao lado do inimigo. E tem numa parte um pouco mais para frente, nesse mesmo parágrafo que eu retirei daqui, em que eles são grandemente usados por Satanás para afastar o povo, para inibir as pessoas, porque eles conheciam a verdade e se afastaram da verdade. Então eles são pessoas que têm um grande conhecimento para afastar. Quando o povo vai aos seus ensinadores com a pergunta: essas coisas são assim? Os ministros apresentam fábulas para silenciar-lhes a consciência. Uma vez, porém, que muitos demandarão assim diz o Senhor. Então aqui está mostrando pessoas que estão em outras igrejas, que vão aos seus líderes religiosos perguntando: por que isso? Por que daquilo? Na Bíblia está assim? Por que está assim? E esses líderes vêm com historinhas e acabam silenciando aquelas dúvidas, acalmando, jogando panos quentes sobre aquelas pessoas. Mas aqueles que realmente têm o desejo por Deus, que buscam a Deus, eles falam: não, mas onde que está escrito isso? Onde está na palavra que isso está escrito assim? Cadê o assim diz o Senhor aqui? Não quero uma história que você tira da sua cabeça, eu quero aquilo que está na Bíblia. Então os sinceros de Deus, eles vão buscar a Bíblia. Através de onde eles estão, eles vão buscar a Deus. Os líderes deles não vão ter resposta para isso. E eles vão acabar saindo da Babilônia e se unindo às fileiras do exército de Deus. Agora sim o texto do derramamento do Espírito. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, deverão cumprir-se novamente na chuva serôdia no fim do mesmo. Então a chuva serôdia passa a ser derramada sobre o povo de Deus. O povo de Deus recebe o poder do Espírito Santo para fazer a pregação, assim como foi no Pentecostes. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, se conformem aos costumes da igreja, através da observância do falso sábado. Todos os que a isso se recusarem serão finalmente declarados como dignos de morte. Então, aquelas pessoas que, depois de muita pressão, de muita insistência do Estado, de muita insistência do povo ao redor, não abandonarem a verdade bíblica, as verdades de Deus, a vontade de Deus, que não deixarem Deus de lado para fazer a vontade dos homens, essas pessoas serão dignas de morte. Então, elas vão sofrer a perseguição de morte. É um decreto de morte aqui para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que querem servir a Deus fielmente. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, alarmados de que sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Homens maus procurarão separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações. Quando essas não surtirem efeito, recorrerão à força para subjugar a consciência. Então você está lá no seu emprego, você fiel a Deus,
Então chega o seu chefe para você, então, a partir de hoje a empresa, todos vão ter que trabalhar aos sábados e todos vão ter que folgar ao domingo. Você fala não, aí o seu chefe vai com as tentações. Não, mas veja bem, a gente conhece a sua história, a gente sabe o seu potencial, a gente sabe como você é um ótimo funcionário, então a gente vai te dar uma promoção e você vai ganhar muito mais. E aí quando você fala não, aí vem a força, então você vai ser demitido. Esse é um exemplo de tantos outros que podem vir a acontecer, mas o povo de Deus não vai ter paz e sossego, vai estar sendo perseguido de todos os lados aqui nessa terra. Os argumentos foram apresentados, as publicações exerceram sua influência, mas ainda assim, muitos foram impedidos de compreender completamente a verdade. Aqui está falando dos tempos passados um pouco, né? Onde a gente leva as mensagens através de publicações, de livros. O Impacto Esperança ajuda muito nesse sentido, mas muitas pessoas ainda não conseguiram compreender a mensagem através desses livros. E aí o texto segue. Agora, esta é vista em toda a sua clareza. Toda a verdade é vista. Laços de famílias, relações com a igreja são impotentes para deter os sinceros filhos de Deus. Apesar das forças aguerridas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Amém. As pessoas estão recebendo a verdade, foi tirada aquela venda que faltava sobre a verdade, e as pessoas vão ter que romper laços, que seja de família, que seja com a igreja, que seja de trabalho. Aquilo que nos afasta de Deus será rompido. E pode ser muito duro falar isso, mas é a verdade. Se algo nos afasta de Deus, algo nos prende nessa terra de uma forma que nos afaste de Deus, ou essa raiz tem que ser cortada, ou nós vamos perecer aqui com os ímpios. Devemos colocar todas as nossas energias, toda a nossa vontade, todo o nosso ímpeto em buscar a verdade, em buscar a Deus, em servir a Deus. E quando todos esses laços romperem, aí não haverá mais o que esperar de todas as pessoas tomando suas decisões. Jesus já pode voltar já para salvar o seu povo, e que eu e você, meu irmão, estejamos junto a esse povo santo que irá morar com Cristo por toda a eternidade. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para orarmos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que nos concede. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo e porque o Senhor nos deixou uma mensagem grandiosa, Senhor, para que tomemos a nossa decisão com clareza, Senhor. Que nada seja escuro aos nossos olhos, que possamos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos entregamos completamente a Ti, Senhor amado. Pai querido, te pedimos a Tua direção sobre os nossos lares, possamos ser luz nesse mundo em trevas, Senhor amado. Que possamos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, pregar a Tua palavra grandemente, Senhor, que nada nos detenha a falar a verdade, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade aqui, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e que possamos cada vez estar mais próximos a Ti, Senhor amado. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.